Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Brasil, Rio Grande do Norte, e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje, 27 de abril de 2020. E hoje vamos fazer a leitura dos Salmos 12, que tem na epígrafe da minha Bíblia o mundo falso. Em outra epígrafe você pode achar socorro, Senhor. Depende da sua tradução. Então existe a tradução King James e a tradução da NVI, ambas que eu tenho colocado aqui para esse estudo. Vamos ler. Diz assim: Socorro, Senhor. Já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e língua arrogante, dos que proclamam venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiramente puras, como prata purificada no forno 7 vezes refinada. Senhor, tu guardarás seguros e desse tipo de gente nos livrará para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Que palavra! É mais um salmo de Davi. É impressionante como Davi se sente neste salmo e que ele tem para nos ensinar, né? É difícil achar alguém que nunca sentiu desespero e nunca sentiu o que Davi sentiu, nunca se sentiu perdido, como se tivesse literalmente se afogando. Os motivos são diversos: problemas financeiros, dores físicas, doenças, ferimentos, angústia emocional, grandes perdas que nós enfrentamos no dia a dia. Às vezes até sentimento de culpa por um pecado cometido. Quando eu me converti, assim que eu me converti, nossa, como eu ficava mal quando eu não conseguia ofertar e dizimar. Eu tinha uma consciência de culpa tremenda. E é claro que eu precisei entender a questão de dízimo e de oferta para eu poder literalmente praticar de acordo com aquilo que Deus queria. Então, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, mesmo falhando e errando com Deus, a gente se entristece e fica com esse sentimento. Mas entenda, quando o sentimento é causado pelo Espírito de Deus, embora seja motivo de tristeza no começo, a Bíblia vai dizer que depois produz em nós frutos de alegria e arrependimento, é claro. E Davi, quando ele escreve esses Salmos aqui 12, ele mostra esse tipo de desespero, mas seu motivo reflete uma atitude louvável que merece ser imitada por mim e por você. Todos aqueles que buscam honrar o nome do Senhor. Então vamos refletir numa das atitudes que Davi nos ensina e que a gente pode praticar no tempo que a gente está vivendo hoje. Quando ele diz socorro, Senhor, já não tem homens que falem a verdade. É tão interessante quando ele diz pessoas que mentem. Queridos, é claro, se há pessoa que mente, é óbvio que essa perspectiva ela é diabólica, porque nós sabemos que o diabo é pai da mentira e ele mente desde o princípio, ele leva pessoas a cometer tal pecados. Mas aqui Davi ele está dizendo assim:
que existem pessoas que falam com segundas intenções. Então, não é só mentira pela mentira. É aquelas pessoas que conseguem falar falsidade aos outros, que seus lábios são bajuladores e que têm coração fingido. É muito ruim não conseguir confiar nas pessoas. Por que que Davi fala isso? Gente, é óbvio. Davi ele foi perseguido por um dos seus melhores amigos. Ele tinha um carinho tão especial pelo rei Saul. Ele era, inclusive, amicíssimo do filho do rei Saul. Você deve saber disso, não é? Então, é muito difícil saber que a gente senta, come a mesa do nosso amigo e que esse amigo, por pura decisão, porque não converteu seu coração a Cristo, tem segundas intenções, mente pra gente. E o pior, existe tanta gente precisando ser curada dentro da igreja, pessoas desconfiadas, elas não confiam em ninguém. Que coisa terrível. De uma perspectiva humana, o bem estava perdendo para o mal. Naquele momento, quando Davi diz: socorro, Senhor. Então, o bem estava ali. Parecia que o mal estava prevalecendo, mas os poucos fiéis da terra haviam sumido entre tantas pessoas falsas. Os mentirosos estavam dominando, mas Davi gritou por socorro. Isso nos lembra a oração de Elias, quando ele estava muito chateado em função da dominação do mal através dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas que falavam em nome de Deus, mas profetizavam desgraça e maldição para o povo e perseguiam muito Elias. Inclusive, alguns tentaram até matar o profeta. Pois é. E a resposta de Deus para Elias foi que Deus havia reservado homens fiéis que não haviam dobrado o joelho diante de Baal. E a gente sempre fica achando que todo mundo é igual, não é? Isso é coisa do homem, mas você sabia que existem pessoas de confiança, pessoas imperfeitas, mas de confiança. Davi aqui ele grita por socorro. Ele não via justiça humana resolvendo o problema, mas ele confiava aqui na justiça divina. Ele realmente estava decepcionado e pôs toda a sua confiança em Deus. E existe um bom aspecto nisso. Todos nós, devemos confiar somente no Senhor. Quando nós dizemos assim, confiar somente no Senhor, não significa que os homens não sejam pessoas de nossa confiança. Por exemplo, um amigo, um marido, um irmão em Cristo, uma mãe, um pai. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas, por exemplo, quando nós, ao nos depararmos com a situação do nosso Brasil, começamos a acreditar que tudo que o homem está dizendo é a verdade. Vamos exemplificar no caso do presidente, tá bom? E usar aqui esta figura de linguagem. Então vamos dizer que a gente está acreditando que tudo que o homem fala é 100% verdade. Nossa, como ele é verdadeiro, que homem transparente, sincero, que homem verdadeiro. E que a gente comece a idolatrar a pessoa, a figura da autoridade que está sendo levantada por Deus. Gente, nós não conhecemos homens, precisamos de fato confiar no Senhor. Isso não significa que nós estamos desconfiando do homem, ao contrário. Temos que entregar as autoridades ao Senhor e pedir para que o próprio Senhor, que é Espírito também, investigue, prescrute a mente e o coração do homem que está no governo, que está na direção neste momento humana desta nação, porque o controle mesmo só pertence a um, que é o Senhor. Aqui Davi, ele vai dizer: corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, essas línguas que falam com soberba, quando dizem vamos prevalecer. É tão interessante quando ele diz aqui: venceremos pelo poder do nosso falar. Quem vai mandar em nós? Ei, tem gente que acha que ninguém consegue pará-lo, não é assim? A nossa experiência confirma esse ensinamento bíblico sobre o grande poder da língua, quando nós vemos lá em Tiago 3, do 5 ao 6. Escute, assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora,
A língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo que contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É mal terrível. É com essa linguinha abençoada e maravilhosa que nós podemos bem dizer e maldizer as pessoas que nós mais amamos. Sabe que existem muitas pessoas que eu atendo enquanto psicóloga que são traumatizadas pelos pais por palavras ruins, negativas, de maldição que os pais disseram no momento de raiva. Quantas pessoas demonstram isso, hein? Quantas pessoas desdenham até mesmo da palavra de Deus e são incapazes de pedir perdão? Quantas pessoas usam a sua língua da forma inapropriada para amaldiçoar os homens e maldizer as pessoas? Quantas pessoas tão espertas, capazes de manipular os outros e seus pecados se multiplicando? E como consequência, elas terminam acumulando sobre si a ira de Deus e seus atos de injustiça. Mas nós podemos concluir, como fez o Davi, que essas pessoas até levam vantagem dentro de um contexto aqui nesses salmos, mas devemos confiar no Senhor como fez Davi, na capacidade e intenção de Deus de fazer a justiça ainda diante da injustiça dos homens, entende? Deus protege o inocente, Deus está protegendo você e ele vai castigar os perversos. Agora entenda que é dentro do tempo determinado por ele. E para finalizar, ele diz: por causa do pobre, por causa do gemido, por causa da opressão do necessitado, do clamor do pobre, eu me levantarei. Uau! Agora vem a resposta de Deus. Ouça só. Isso daqui é uma bênção para nós que praticamos o bem e também para aqueles que praticam o mal, uma oportunidade de arrependimento. Ei, Deus ouve, tá? Ouve súplicas de pessoas que são vítimas, de pessoas que são inocentes. Deus ouve. Deus ouve e o mal não prevalecerá. Os mentirosos estão com seus dias contados, porque a palavra do Senhor é pura, ela é refinada, está escrito aqui. Ou seja, aleluia, quando nós a vivemos, quando nós pregamos essa palavra e literalmente andamos nesta palavra, temos, como Davi mesmo frisou, o valor dessas palavras para nos guiar, para nos levar ao foco, para andarmos em fidelidade a Deus e cumprirmos com a nossa parte, porque Ele é cumpridor das suas promessas. Então, se você crê, Deus ele protege você. Faça a justiça e seja contra todos aqueles que cometem injustiça e que fazem o mal. E para concluir, Deus afirma aqui através de Davi a sua confiança na fidelidade de Deus. Quando bota essas palavras na boca de Davi, sim, Senhor, tu guardarás dessa geração perversa, livrarás para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Mesmo andando num momento de tristeza, numa sociedade corrompida, as palavras de Davi, escritas há 3.000 anos atrás, parecem falar dos dias de hoje. Atualmente, a perversidade ela é exaltada, a santidade de Deus nos seus seguidores parece que é motivo de zombaria. Os honestos são vistos como abestalhados, né? Literalmente, como bobos, enganadores. A corrupção permeia a sociedade acima de todas as coisas, mas lembre-se, Deus protege enquanto juiz justo a os seus santos. Ele protege aos justos, aqueles que andam na sua palavra, aqueles que andam em linha, em retidão com a sua palavra. Eu quero orar por você neste momento e também por aqueles que estão ouvindo e por alguma ventura pecaram de alguma forma contra o Espírito de Deus, falando aquilo que não devia. Este é o momento de você pedir perdão a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer, Senhor, que o nosso socorro vem de Ti e que o mundo ele tem muitas armadilhas. E por isso, Senhor, nós sabemos que muitas vezes pecamos naquilo que falamos.
Ó Pai, que o Senhor que sonda as intenções de cada coração possa neste momento restaurar a vida sentimental, emocional de cada um. Pai, eu clamo a Ti agora, no nome de Jesus, para que haja restauração entre esposo e esposa, que o Senhor quebre palavras malignas, malditas. Eu oro agora, Senhor, para que no nome de Jesus o Senhor quebre palavras malignas entre pais e filhos, entre filhos e pais. Palavras muitas vezes de maldição, Senhor. Palavras muitas vezes de homens e mulheres que dizem que são servos teus. Mas o homem pode pecar, porém ele não pode nem deve permanecer pecando, Senhor. Que tu tenhas misericórdia, que tu vejas as intenções de cada coração, Senhor, que tu restaure a cada um. Libere, Senhor, a tua cura sobre os corações que estão feridos. Liberta, Senhor, de todo cativeiro emocional, todo cativeiro espiritual por meio dessas palavras. Sejam quebradas agora e desenraizadas de cada coração. Pessoas, Senhor, que se lembram de palavras ditas desde sua infância. Senhor, como tu ouve, aleluia, o clamor do necessitado e do pobre, Pai. Nós clamamos a Ti agora para que o Senhor se levante do seu trono e proteja e salve aqueles que por isso anseiam, Senhor, pela Tua segurança e pela Tua proteção. Tuas palavras são fiéis e verdadeiras, por isso invade cada lar, sara, restaura os corações, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a nação brasileira, Pai, em nome de Jesus. Retira, Senhor, todo espírito de falsidade, de engano, de hipocrisia, de mentira desta nação, Pai. Todo espírito corrupto, Senhor, que zomba de Ti e que finge, Senhor, ser honesto, ser sincero. Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha desmascarar o reino das trevas, Pai, contra esta nação e libertar este povo pelo poder e autoridade do teu nome. Nós oramos a ti, Senhor, que as autoridades constituídas por ti, Senhor, recebam de ti uma cura, uma libertação, como tu fizesses a Zaqueu, que aqueles que defraudaram, roubaram, mentiram, eles possam restituir até mesmo 4 vezes mais, Senhor. É no nome de Jesus que haja conversão nesta nação, Pai. Nós oramos a ti e te agradecemos em teu nome santo. Amém e amém.